em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 414. Eu sou Rafael Arinelli e Cultura Educa. Olá, eu sou Graciela Guarani, sou produtora cultural, sou cineasta e narrativas indígenas são necessárias e urgentes. Eu sou Daniel Cury e se o cinema não servir para incluir e unir, então é melhor nem ter, né? Pois é. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 414 com uma felicidade gigantesca aqui, né, que a gente tem, entrevistar, bater um papo aqui com a Graciela Guarani, que está aqui com a gente, como ela já se apresentou um pouquinho aí, produtora cultural, comunicadora, cineasta, e ela vai contar um pouco da sua história aqui pra gente, a gente vai debater um pouco sobre audiovisual. E Graci, antes da gente começar o papo, eu queria te agradecer demais o fato de você estar aqui com a gente, de você estar disponibilizando o seu tempo, né, para trocar essa ideia nesse momento que eu acho que é tão necessário, né, como você também já falou. Então, muito obrigado por esse espaço aqui, por vir conversar com a gente, viu? Obrigada a vocês pelo convite, né, e vai ser um prazer fazer esse bate-papo aqui com vocês. Muito bom. Vamos então bater esse papo aqui, mas logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hoje é um daqueles episódios que a gente fica cheio de orgulho, né, Dani? Aquele orgulho que a gente sente assim de falar, caralho, que bom que eu faço podcast. Sim. Aprender e ampliar horizontes, muito bom. Nossa, nem fale, cara. Eu tô muito feliz hoje do papo que a gente vai ter e vou ficar mais feliz ainda se você que tá ouvindo mandar o seu feedback sobre esse papo de hoje. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, porque quando a gente consegue trazer um tema desse pra mesa aqui, pra gente discutir, pra gente conversar e tal, é muito importante que você que tá aí desse lado consiga também trazer o seu feedback, né? Porque quanto mais a gente souber se isso te impactou, se foi legal, se trouxe novas informações e tudo mais a gente consegue correr atrás de outros convidados, de buscar outros temas, né, diferenciados e tudo mais. Então é por isso que a gente está aqui pedindo para você escrever para a gente através do nosso e-mail, contato@cinemação.com, o e-mail oficial do podcast que vem direto aqui para mim e para o Dani. Tem também o nosso site, né? Porque para você que não sabe, o podcast do Cinemação não é só um podcast. Inclusive ele tem esse nome, Podcast Cinemação, porque ele é um podcast do site Cinemação, né? O cinemação.com é o site aqui que a gente tem com vários autores e tudo mais, e é um site que toda hora tem coisa nova lá. Recentemente está saindo lá trailers, está saindo artigos, está saindo críticas, saiu recentemente também podcast novo lá, né, do Geração M, que é o podcast aqui da casa, também comandado lá pelo Henrique, pelo Xaxim, onde eles falam sobre Neil Gaiman. Então tem muita coisa bacana lá para você acompanhar e para também comentar, afinal de contas a gente tem autores lá que vão gostar também da sua visita, então vai lá no nosso site, o cinemação.com, e por fim, né, que é a coisa mais fácil, é você acompanhar também as nossas redes sociais e aonde esse podcast é publicado, né,
Então a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram e também a gente está publicando os nossos podcasts lá no YouTube. Então se você gosta de ouvir, gosta de deixar um YouTube tocando lá, procura lá pelo Cinemação, se inscreve lá no canal que você vai ser notificado também, né? Toda vez que tiver um episódio novo vai sair lá no YouTube. Ele sai alguns dias, eu acho que uma semana, né, de diferença, um episódio pro outro, mas você pode acompanhar lá também sem problema nenhum, certo? Então vai lá e acompanha a gente em cinemação.com. Lembrando que você pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação, contribuindo com a gente mensalmente. Não precisa ser um valor astronômico, a não ser que você queira, claro, a gente vai adorar, mas tem valores quais você quiser, o valor que você quiser, que você achar que a gente merece, que couber no seu bolso, lá no cinemação.com/contribua, ou então no botão contribua. Você escolhe uma plataforma que for melhor para você, desde o PicPay até o Padrim, o Patreon, né, que é em dólares, que é mais chique. Então você escolhe lá e contribui com a gente mensalmente, e aí você vai participar do nosso grupo no WhatsApp, que a galera tá sempre trocando ideia, e ainda vai receber prêmio todo ano. Uma vez por ano a gente manda um presente super especial para os patrões e patroas do Cinemação. Então vai lá, cinemação.com/contribua. Chegando aqui, onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos vários comentários legais chegando sobre o nosso último podcast, sobre outro podcast onde a gente falou, né, sobre, onde a gente fez uma brincadeira, né, indicando filmes. Tem muita coisa chegando aqui, tá muito legal, a gente vai separar tudo pra ler pra vocês. Mas tem um comentário novo, né, Dani, no último podcast que a gente fez sobre O Silêncio dos Inocentes, onde um ouvinte recorrente nosso aqui mandou um comentário muito legal, né? Muito sensacional esse comentário. Adorei. A gente adora todos, mas esse ficou muito bom. Foi o Alexandre Rodrigues Assunção. Você já deve ter ouvido o nome dele, né, por aqui, assim, no Cinemação. E ele comentou sobre O Silêncio dos Inocentes, né? Cinemação, o clássico dos podcasts. É muito bom ser ouvinte desse podcast, poder contar com as excelentes análises desta formidável trindade, Rafael, Daniel e Henrique, além dos bons convidados, Cauê Petito, no caso desse podcast, para revisar um excelente filme irretocável perfeito. No caso do Silêncio dos Inocentes, há uma interessante dualidade a refletir. Monstros que se disfarçam de homens para cometer crimes graves e homens que são monstros disfarçados que oprimem e exercem o poder sobre aqueles que não podem reagir. Das duas formas, a violência é voltada contra todos os vulneráveis, predominantemente contra a mulher, porque historicamente foi abusada, incutindo a impressão de que não oferece reação, estimulando assim a iniciativa, seja dos predadores criminosos como o dos sociais. Todos abusadores. Se Buffalo Bill quer trocar de personalidade, vestindo-se da pele de mulheres que mata para fugir de si próprio, metamorfoseando-se em um parto invertido, Hannibal é sedutor e manipulador, conquistando sua vítima até liberar o seu monstro, tão violento e cruel como o do psicopata que está sendo caçado. Finalmente, nem todos são assassinos furiosos, mas alguns são cruéis como opressores, manipuladores, abusadores, iconoclastas, oportunistas. São reais, existem de fato. Pequenos monstros sutis que às vezes nos assombram no relacionamento, na família ou no trabalho. São homens e mulheres, todos humanos, todos patéticos, todos monstros. A poesia em forma de comentário. Maravilhoso. O atu boquinha uit, o burum amangutre he, he 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 he, he 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 he, he 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 he. Pra gente começar o nosso papo aqui, eu queria primeiro confidencializar aqui algo que foi como eu cheguei na Grace.
Eu tava lá na minha casa, né, vendo aquele Falas da Terra da Globo, um programa que foi lançado recentemente que lança à luz, né, a pluralidade e a luta dos indígenas pelo direito de existirem, né, e faz um resgate histórico de valorização de suas culturas e tudo mais. E aí eu tô lá assistindo e no final dessa série ali, dessa obra, a Grace aparecia lá falando que era cineasta e tudo mais. Quando a Grace fala que é cineasta, mulher, cineasta indígena, eu na hora me senti um completo ignorante, porque eu falei, caraca, como que a gente aqui no Cinemação não trouxe ainda uma pessoa para vir falar sobre a pauta indígena? Que ignorância, que patético a gente não ter feito isso ainda. E aí, na hora, mandei uma mensagem pro Dani, falei, Dani, a gente tem que fazer isso, temos que fazer e tal. Dani, obviamente, já topou. Mandei uma mensagem pra Grace pelo Twitter, conseguimos marcar, estamos aqui hoje. E, Grace, eu queria começar esse papo com esse depoimento, né? Mas meio para já jogar luz a essa questão, que é uma questão que eu acho que já está muito intrínseca na sua história e tudo mais, mas é justamente essa questão de que muitas vezes a gente não repara nessa questão indígena e tal, aqui, né, nós, homens brancos e tal, a gente não repara nisso, e isso já é fruto de uma falta de profundidade, de aproximação à causa indígena. E quando eu vejo você, mulher indígena, cineasta, me enche tanto de felicidade ver isso. Eu queria saber se é isso que te guia, sabe? A vontade de você dar voz ao povo, né? Dar voz à causa. Porque você é um expoente disso, né? Uma das pessoas que tá aí lidando com isso. Então, queria saber, assim, a sua visão em relação a isso, né? A você tá encabeçando um movimento tão importante e que, assim, majoritariamente ele acaba sendo abafado, né? Pela cultura branca, né? Sim, obrigado pelas provocações, Rafael. Eu acho que é bem nesse sentido. Eu tô há mais de 15 anos, né? Nessa labuta, digamos assim, nessa trajetória. Mas o que me tem me instigado e me instigou desde o início, né? E agora se intensifica, assim, de uma maneira assim, muito visível em tudo que atravessa os nossos corpos originários, é a questão do direito de existir, né? O direito de resistir também nos espaços, não só no cinema, mas como os meios, né, audiovisuais, né, comunicacionais, tem uma projeção, né? A gente sabe que é de um tamanho assim, de uma proporção muito grande, né? E que mexe com reflexões e questão de criação, né? De imaginário também. Uhum. É muito nesse sentido, né? Que eu venho, né? Nessa trajetória, né? Nessa caminhada de poder fazer valer esse nosso direito de resistir nesses lugares. Então, o audiovisual ele vem, né, muito nesse sentido. Mais do que uma questão de visibilidade, que também tem, né, o seu papel nesse sentido que é importante, mas é mais pelo esse direito, né, e de um posicionamento hoje mais político, né, de a gente poder estar protagonizando de uma certa forma esses lugares, né, pela nossa ótica, né, pela nossa visão, né. Eu acho que isso é de um lugar assim muito mais de um lugar assim de retomar mesmo, né, as nossas histórias, que aliás a gente vem de um processo histórico e a gente sabe, né, que tudo que a gente tem até hoje, né, isso reverbera, né, principalmente na área da educação tradicional, convencional, né, do brasileiro, né, a gente tem toda essa questão histórica que não vem dessa nossa ótica, então são por outros caminhos. Então o audiovisual, o cinema, né, ele tem muito a contribuir, né, e de uma certa forma jogar um pouco de luz mesmo. Acho que tu colocou
e citou num ponto assim muito interessante, que é jogar um pouco de luz nessa ignorância, né, que tem, né, a maioria da sociedade brasileira, né, em relação a gente. E eu achei tão interessante porque, vendo algumas entrevistas suas e tal, você falou uma coisa que me tocou assim profundamente, que era como é importante o fato de você ter uma cineasta indígena trazendo, né, e semeando a cultura indígena através do audiovisual, porque você acaba demolindo aqueles muros daquelas imagens do passado, que é uma visão quase que folclórica do índio, que é o índio pro branco ver. E aí quando você dá a câmera pro indígena e aí você tem essa visão, você realmente derruba esse muro, né? Essa visão folclórica que foi construída durante tantos e tantos anos pelo homem branco, né? Sim, total, mas também é importante a gente pensar, né, nesse universo de povos, né, de culturas que o Brasil tem, de uma maneira muito diversa também, né? A gente sabe que são mais de 300 povos, né? Mais de 200 línguas hoje ainda, né? Felizmente que a gente tem, né? Felizmente ou infelizmente, porque eram muito mais, né? Mas felizmente a gente ainda resiste, né? Nesse número que é muito significativo. Mas quando a gente pensa, né? Nessa desconstrução para construir, né, uma realidade assim mais próxima, né, e mais condizente com essas realidades que a gente tem, é importante a gente notar também a pluralidade que são esses povos, né? Uma vez que quando a gente tem uma realidade totalmente distinta de região para região, né? Por exemplo, agora, né, no lugar que eu tô, que não é o meu lugar natural, né? Hoje eu tô no território Pancararu, né, na região do sertão, né, de Pernambuco, né, onde existem povos, né, com características diversas, né, com suas culturas, né, e costumes diversos, né. Quando a gente tem regiões, né, por exemplo, para a região norte, na região sul, né, também, né, com suas características, né, com a sua forma de organização política cultural diferente, não só na questão de estereótipos, né, de imagens, mas vem um leque, né, de distinções. Então hoje, quando a gente sempre fala, né, em tudo que a gente tem hoje a oportunidade de poder ter esse lugar de fala, de falar sobre as nossas realidades, é muito importante a gente ressaltar que hoje o indígena, ele não tem um rosto, ele não tem um cabelo, né? Então vale muito, né, as pessoas verem, né, todo o que traz esse conjunto para ser esse ser originário, que é a sua vivência, né, que é a sua cultura. Então parte muito desse lugar, né, aonde está, né, esse parente, como a gente costuma, né, a se relacionar, esse parente indígena. Então, para tirar um pouquinho também essa questão do termo índio, né, do termo único, né, desse purismo, né, dessa questão mesmo genérica, né, que esse termo traz. É por isso que eu achei tão maravilhoso, assim, no final do Falas da Terra, você falar, eu sou a Graciela, eu sou cineasta. Porque é isso, né? Como você falou, hoje não tem rosto, não tem uma identidade. Então, quando você para pensar no indígena, ele não tem profissão. Indígena é indígena, não tem, né? Não tem uma profissão. Então, quando você pega e fala, não, eu sou indígena e eu sou uma cineasta, isso é muito impactante, isso é muito forte, assim, porque você tá dando realmente, trazendo, né, uma característica, tá trazendo uma familiaridade que tá aí, mas que não é apresentado, porque essa história ela é varrida do nosso dia a dia. E tem uma coisa que eu não sei se combina com isso que o Rafa tá falando, mas que eu imagino que você deva ter visto ou presenciar em determinado momento, que são as pessoas que são indígenas, que às vezes vivem na cidade, na vida tida como ocidental e tal, e buscam esse resgate, né, da sua ancestralidade, né? Eu acho que é muito interessante ver, e aí entra essa questão, né, de passar pela miscigenação e por esse apagamento, né, que hoje a gente, pelo menos eu sinto que, pelo menos com a comunicação de hoje, muita gente pode voltar a ter esse acesso e acessar essa ancestralidade já, enfim, talvez na vida adulta e tal, sem ter necessariamente crescido na cultura indígena, né?
Sim, sim, total. Inclusive, pegando um gancho, né, nesse seu comentário, é muito importante também a gente ver dentro dessa pluralidade as vivências, né? E você tocou num ponto muito crucial que a gente vive hoje, que é esse nosso direito de transitar entre os contextos, né? Apesar da gente ter o nosso lugar, né? Nosso território, muitas vezes isso é muito corriqueiro hoje, né? A maioria dos brasileiros falarem dessa questão, né? De sempre remeterem, né, a questão indígena para quem vive na aldeia, né? E aldeado. Mas também da gente poder perceber, por exemplo, hoje, né, eu sou natural de Mato Grosso do Sul, né, eu nasci, me criei no contexto de aldeia, né, no lugar onde é bilíngue, né, fala mais de 2 línguas, né, e onde hoje, por exemplo, há mais de alguns anos eu estou vivenciando esse outro lado que é de poder viver e resistir no lugar, num contexto urbano. Né? Então, e a gente percebe como a sociedade, como essas normas, elas são violentas, elas são cruéis com nós enquanto estamos resistindo nesses lugares também, como forma também de poder nos posicionar e fazer esse nosso direito de ir e vir nesses contextos também, né, prevalecer. Então, trazer esse outro lado também, que não é só, né, o parente que está dentro, né, das aldeias, mas trazer muito, e é uma negociação cultural que ela é constante, né? Então, isso é imprescindível de acontecer, né? Isso a gente vê até no processo histórico mesmo, né? De todas as sociedades, não só a indígena, né? Então, de uma certa forma, a sociedade como um todo, né? Ela acompanhou o tempo, né? Ela dinamizou, né? E as culturas são assim, são dinâmicas, né? Elas não são estáticas, né? E com nós, né? Com nossas culturas é a mesma coisa. Então, trazer um pouquinho esse lado das pessoas poderem também naturalizar, né, esse nosso trânsito. Isso é super importante, né, porque não é porque eu estou num contexto que é urbano, né, que traz todos uns atravessamentos também, e a maioria são violentos, né, que a gente não tem, né, esse contato, esse laço, né, com essa questão, né, mais ancestral, né? Hoje toda a minha família mora na aldeia, né? Meu pai e minha mãe, então onde eu sempre tenho esse contato. E assim muitos dos parentes indígenas também têm, né? E é certo que alguns, né, têm algumas vivências que são diferentes, né? Mas por conta realmente, né, desse apagamento que ele é muito violento, né, muitos acabaram perdendo um pouco essa ligação, né, por N motivos, né, que tiveram que sair, mas toda saída não é uma saída assim que é de escolha. Então eu tive que sair por uma questão, né, de eu poder ter esse acesso, né, a essas tecnologias, a essa forma, né, de fazer comunicação, não só a questão cinematográfica, mas eu trabalho muito com comunicação, né, quando, por exemplo, se eu estivesse dentro, né, da minha aldeia, e isso é uma realidade que perpassa em quase todos os territórios, o acesso, né, a esses meios é muito difícil. Então a gente não consegue, né, viabilizar o mínimo, né, porque a gente trabalha com vídeos, com comunicação, com esse que está em contato, né, com esse mundo, a gente não consegue. Então a gente acaba tendo que sair, né, dentro de sair das aldeias para poder fazer, né, esse trânsito. Então, eu acho muito importante, né, essencial, né, as pessoas também atentarem, né, para esse nosso direito, que é um direito, né, um direito, né, de todo cidadão, de todo brasileiro, independente da sua cultura, né, de ter esse trânsito respeitado, né, e reconhecido também. Na nossa tradição, a pintura é uma arte feminina suprema. Somente as mulheres podem pintar. A pintura é a nossa vestimenta. É como a gente se coloca como um caiapó dentro da nossa cultura e fora da aldeia também. É quando eu me sinto com coragem para enfrentar toda a diversidade. É como se eu vestisse uma armadura. Tem uma coisa, um paralelo que você fez em alguma entrevista, não vou lembrar agora qual, que é o de como, já na questão do audiovisual e como isso
tem uma conexão muito bonita com a cultura indígena, que é a questão do coletivo e da oralidade, né? Do quanto o audiovisual permite você coletar os ensinamentos passados oralmente, né, pelos os anciões e os mais velhos das tribos e tal, e a questão também do o cinema, a produção cinematográfica ser, assim, na sua essência, coletiva, e o quanto a cultura indígena é coletiva, né, feita de maneira muito mais coletiva do que a sociedade urbana, que é tão individualista e tal. Aí eu queria que, enfim, se você falasse também um pouco disso, eu queria te ouvir falando sobre como que isso, de repente, mostra até talvez um resultado, né, da produção que vocês fazem, no sentido de trazerem com vocês, e, por exemplo, no caso do Falas da Terra, né, que a gente citou, são vários diretores, você com outros diretores e tal. Imagino que seja até mais, não sei se mais fácil, não sei se é uma palavra muito simples, mas no sentido de vocês trazerem com vocês essa questão de, enfim, na cultura, a questão da oralidade tão presente e da coletividade, permitindo que não haja, talvez, sem tantas dessas estruturas da sociedade urbana, assim. Como que você vê essa relação, né, dessas duas coisas que conectam tanto, né, o indígena com o audiovisual? Uma questão que me aproximou muito também, né, que do audiovisual, para poder transitar, né, nesse lugar da imagem, né, que a imagem ela tem, né, todo a sua importância, o seu poder, né, na construção da nossa história. O audiovisual, para além do cinema, né, a questão, né, do ver, né, do ouvir, né, ele tem muito, né, essa questão de agregar as nossas oralidades, né, que nós somos culturas que não vieram, né, dessa grafia, né, dessa questão escrita, né, historicamente nós somos povos, né, de tradição oral. Então o audiovisual ele veio para somar, né, e cada vez mais ele mostra, né, esse papel, né, na salvaguarda também, né, das nossas memórias ancestrais, das nossas bibliotecas vivas, né, que nesse momento de pandemia, né, são muitas que foram ceifadas, infelizmente. Mas quando a gente fala também dessa oralidade, é importante também pontuar, né, como que é esse audiovisual, esse cinema que nós, né, indígenas, né, pessoas que têm toda essa caminhada, essa trajetória, né, que tem essa vivência, né, como a gente também trabalha a ruptura do cinema hegemônico dentro das nossas produções, né, porque de fato, né, tudo que a gente faz, a todo momento ele está em embate, né, com essas estruturas realmente que esse cinema ele propõe, né. É tanto que, por exemplo, é certo que a gente tem todo o conhecimento, né, com cursos ou até alguns parentes, né, que já fizeram a fase, né, parte da academia dentro, né, do cinema e tudo, mas pouco a gente usa na prática, né, quando a gente vai realmente fazer, né, esses nossos processos criativos, né, essa questão, né, que é mais do nosso jeito mesmo, porque são estruturas desse cinema, né, dessa academia, né, que ao longo dos anos, né, e até hoje ela não muda, né? Ela vem sempre de uma estrutura já pronta, né? De uma estrutura estrangeira, né? Que não pertence a gente, né? E muitas coisas distancia muito, né? Do que a gente faz, né? Tanto é que um ponto que tu citou, que é a questão mesmo de como a gente trabalha nessas questões de hierarquia dentro, né? De uma produção que a gente faz, né? Dentro da nossa narrativa, que não condiz com o jeito, né, de nós trabalharmos, principalmente quando a gente vem de um processo de um tempo que ele não é linear, né, é um tempo circular, onde a gente está em constante com os 3 tempos, né, então a gente não visa sempre, né, só o produto final, né, é certo que a gente conhece, né, e que também é uma forma de sobrevivência, a gente tem que se adequar, né, a algumas questões nesse sentido, mas a maior parte do tempo, né, a gente fica em embate, né, com essas estruturas. E essa questão de coletividade, ela vem muito de encontro, né, com esse trabalho que a gente faz. Né? A gente sabe que o cinema, o audiovisual, por mais que existam as suas hierarquias,
né, é um processo coletivo, né? A gente sabe que é uma estrutura enorme, né, para se fazer um filme, né, para se fazer um vídeo, né? Não é só o diretor que faz tudo sozinho. Então, isso a gente tem muito em mente. Então, quando a gente faz essa entrega, né, e essa negociação para esses dois mundos, né, para a gente, né, e para o mundo ocidental, isso a gente tem que sempre fazer essa negociação cultural, né? Porque, de uma certa forma, por mais que a gente tá nesse lugar de ruptura, né, de embate, né, a gente sabe e tem muito ciência disso, né, que pouco se mudou, né, durante esses tempos. Infelizmente, né, a gente vem em passos de tartaruga para mudar essa estrutura, né, a grande indústria se reeducar, né, para essa questão, né, de narrativas, né, que são diversas, que são plurais, mas é um caminho assim que a gente tenta, né, e coloca muito mesmo nessa nossa identidade, no modo de fazer, da produção, né, e que envolve todo mundo, né, apesar da gente muitas vezes, em alguns lugares, a gente ter essa questão de ter que nomear, né, quem que é o diretor, quem que é o montador, né, quem que foi produtor, né, mas no processo, né, da produção em si, a gente sabe que é um processo, quando a gente está com os nossos, né, é totalmente diferente, né, uma construção coletiva mesmo, né, onde todo mundo passa, né, por todas as linhas, né. Isso é uma característica muito da gente, porque a gente não tem também o privilégio, né, dessas grandes produtoras, né, que só podem ser um roteirista, que só podem ser diretores, né, porque a gente não tem também pernas, digo na questão financeira, para poder fazer toda essa logística de uma produção, né, que detém. Então a gente sempre acaba, né, passando por todos os processos. Mas é um processo assim também de resistência, de resiliência, de estar, né, nesse lugar de fazer esse contraponto, né, de fazer, de tentar criar rupturas, né, nesse universo, né, que ainda é tão elitista. Sim, sim. Para quem não entendeu ainda quem é Grace nesse mundo audiovisual, só para as pessoas saberem, a Grace, além de cineasta, também é professora, já foi debatedora, né? Tá aí toda hora falando justamente sobre a cultura indígena, a produção e tal, audiovisual. E para as pessoas terem uma ideia, como a Grace já falou que tem, né, todo esse currículo, já faz tantos anos que trabalha com isso, algumas de suas obras são como Mãos de Barro, você me corrige, hein, Grace, se eu falar algum nome errado aqui, você me corrige. Tá certo. Mas são Mãos de Barro em 2016, Tempo Circular 2018, Mensageiro do Futuro 2019, O Pará em 2019, Nossa Alma Não Tem Cor em 2019, e teve aí Meu Sangue é Vermelho em 2020. Tá com alguma coisa no forno aí pra sair, Grace? Então, inclusive, acho que faltou algumas aí. Legal. Recentemente foi uma das últimas produções que a gente fez, né? Quando eu digo gente, é sempre eu e mais, né? Mas foi um média, né? Que se chama Parente, a Esperança do Mundo, né? Sim. Que ele traz um recorte, né? Da potência das artes indígenas nessa subversão, né? Das violências durante a pandemia e tudo. E tem também a criação, né? De videocartas, né? De videocartas entre mulheres indígenas realizadoras, artistas, durante o tempo de pandemia, né, que vem todo com uma questão filosófica e poética também, né, da gente se colocar, né, de uma maneira intimista também durante esse processo de pandemia. Tem outros como Nhandessu, que é um cultíssima, né, que eu recentemente, alguns tempos, nesses tempos de pandemia mesmo, a gente concluiu, né, para a questão do Itaú também, né, que teve esse visionamento. E é engraçado que esse tempo de pandemia, falando que ele foi um processo assim totalmente atípico, né, que foi um dos períodos onde a gente mais produziu, né, nesse contexto, né, falando todas dessas questões, e que a gente teve, né, várias produções nesse sentido. Mas ao todo são mais de 10 obras, né, entre curta, entre médias, entre longas e tudo. Inclusive o Parente dá para assistir pelo YouTube, né? Tá no YouTube. Sim, tá no YouTube. Eu até ia perguntar, nesse processo todo de, né, lançar filmes em festivais, debater e tudo mais, você estava comentando, né,
da questão da produção. Tem também, acho que, muito da linguagem, né, que vocês estão sempre justamente nesse embate com o cinema hegemônico e tal. Como que você tem visto, assim, como resposta, né, das pessoas, dos críticos, principalmente, na relação? Você acha que existe algum tipo de resistência e principalmente, no caso, críticos brancos e tal, que às vezes não tenham tanto contato? Você acha que tem algum tipo de processo de compreensão das propostas da linguagem, ou não, eles já chegam abertos para isso num contexto de festival? Como que você tem visto isso, assim? Então, esse processo da crítica, né, é um processo também que a gente sempre, né, de duas linhas, né, a gente, nesse processo que eu tô, desses anos todos, né, vendo, né, e participando também, né, de festivais, né, de curadorias, né, vejo muito esses dois lados, né, e certo que nesses dois lados a gente vai achar, né, e existe, né, tanto para esse lado, né, que tem mais essa releitura, né, mais dinâmica, né, mais plural das produções, não só indígenas, mas produções que fogem um pouco, né, dessa padronização do cinema, né, que é a produção de periferia, né, que é a produção, né, dos nossos irmãos diaspóricos, tem todo essa estrutura que alguns desses críticos, né, estão muito ligados, né, nesse sentido que, de uma certa forma, chega para uma pressão social também, principalmente no tempo que a gente vive, né, não tem como a gente escapar disso, porque a gente vive nesse turbilhão desses conflitos todos, mas também existe outra parte, né, que é realmente aquela releitura mais tradicional, né, do que é o cinema, né, o que é considerado para ter, né, para ser considerado uma produção cinematográfica, né. Até um tempo atrás, o documentário, ele até hoje, né, tem algumas resistências de ser reconhecido como obra cinematográfica, né, e isso não distancia muito do que a gente faz também, né, visto que a maioria das nossas produções ainda, né, por uma questão até financeira mesmo, né, que o documentário ele envolve, né, muito menos do que fosse uma produção ficcional, um longa, uma série, mas mesmo assim ainda demanda todo um custo, né, e é onde a gente acaba ficando mais, né? Hoje ainda tem algumas questões que estão sendo, né, refletidas, criadas nesse sentido de poder dinamizar esse lugar também. Então, a gente vê hoje, né, produções, por exemplo, de alguns parentes que já passeia para a criação, né, do cinema fantástico, né, e de outras linhas. Mas, assim, no geral, eu acredito que essa crítica, né, essa crítica cinematográfica, ela também, ela vê muito essa questão de tempos, né, e tempos que a gente está vivenciando. Mas sempre vai haver, né, aquela parte também, que pode ser da crítica ou não, mas de uma estrutura maior, né, que eu atribuo que é a estrutura mesmo que esse país foi criado, né, que sempre acaba recaindo, né, nessa estrutura racista mesmo, né, de não compreender, né, as narrativas diversas, né, as narrativas das margens, né, que sempre foram criadas e foram sempre produziram, né, independentemente disso, né, a gente sempre, né, cria também, né, outros fatores, outros meios de escape também com nossas produções, que de uma certa forma perpassam nessa questão maior da crítica. A música para nós, povos indígenas, é sagrada. Cantamos para a vida e para a morte. Cantamos nos rituais de paz e de guerra. Canto para que a minha cultura se mantenha forte, para que a nossa música indígena seja valorizada. Graci, e a gente está falando muito das obras e como elas impactam, né, a sociedade civil aqui, né, e branca e tudo mais, mas eu queria saber um pouco de como elas são acolhidas
pela comunidade indígena também, porque eu imagino que, como você falou, que às vezes o acesso é mais complicado, as tecnologias e tal, e você precisa se movimentar a isso. Você enfrentou também alguma resistência interna, ou o pessoal entende o quanto é importante esse serviço também de colocar, né, esse alto-falante, demonstrar o que é feito, como é feito e tal. Existe essa visão ao redor das obras? Então, eu passei, né, por um processo assim, no início, quando eu comecei, né, a gente sabe que o povo indígena, ele é um povo muito desconfiado, né? Isso por uma questão histórica, por uma questão de exploração mesmo. Isso não é diferente, né? Com a questão das nossas imagens, né? Com a questão, né, que sempre foi, né, esse lado da exploração, né, do exótico, essa exploração desses lugares. E muitas vezes a exploração sempre ia para o lado negativo, né? E esse lado que muitas vezes não condiziam, né, com o que a gente era, né? E nesse sentido, eu enfrentei no começo, né, da minha trajetória, né, por ser também uma jovem, né, de 15, 16, 17 anos, né, dentro da minha aldeia, né, no processo, no ano quando a comunicação, o audiovisual começou a ser visionado, né, introduzido, né, dentro das aldeias, houve-se sim um processo, um período de estranhamento, né, principalmente pelos pessoal mais velho. Mas como, por exemplo, isso de experiência mesmo, né, da minha região, Mato Grosso do Sul, ainda hoje, né, é um lugar onde se mais tem, né, conflito, né, de questão territorial, em questão, né, de indígenas e grandes latifundiários, porque é um estado do agro, né? E nesse sentido, ao passar do tempo, as lideranças foram entendendo, né, que essa ferramenta, né, poderia ser um meio importantíssimo, né, também de poder reforçar, né, os direitos até então que estavam sendo violados, né, e ainda hoje é muito usado como meio de comunicação, né, de denúncia. Então houve toda essa virada, né, das pessoas da comunidade entender, né, como que a comunicação, como que o audiovisual, ele é importante também, né, para nossa sobrevida, né, principalmente nesses lugares. Mas ao passar do tempo, né, como a gente trabalhou essa questão também de poder chegar, né, nesses lugares, nesses territórios, né, uma coisa que a gente sempre faz, né, e isso a gente deixou de fazer nesse período agora por conta realmente de uma questão maior que a questão da pandemia. A gente não pode estar visitando outros povos, outros lugares, né, por uma questão de saúde, mas o que a gente sempre fez nesses 15 anos que a gente trabalha, né, é sempre poder lançar e visionar o nosso filme dentro da comunidade onde ela foi feita. Né? Isso eu fiz no meu povo, isso a gente fez aqui no povo que a gente está agora. Então isso é importantíssimo, né? Mais do que ser visionado, né, em Belém, né, em outros lugares assim, maiores. Para mim é o mais importante, porque é a partir dali que você vai se legitimar, né, naquela narrativa, né, e você vai ter esse aval, né, de você poder, né, correr com seu trabalho, né, e tendo esse aval da comunidade. Sim. Então todo o processo que a gente fez, né, dessa forma, né, somente agora, né, nesse processo que a gente contou, né, com outros parentes que trabalham, né, nesse sentido com audiovisual, das aldeias distantes, né, a gente mandava, né, eles mandavam as imagens para a gente, né, para poder agilizar toda essa questão, né, de visionar, mas sempre a gente trabalha dessa forma, né, então respeitando também, né, o processo, né, as éticas, né, que existe também dentro das comunidades. Sim, eu vi uma de suas entrevistas onde você fala inclusive sobre isso, sobre a sensibilidade, porque, por exemplo, às vezes você quer gravar ali algum ritual que está sendo feito, mas você pode ou não pode gravar, existe um respeito também pelo aquilo que está sendo gravado, e o fato de estar vindo de você, que está ali, que está manobrando isso, está dirigindo, está coordenando e tal, acaba trazendo essa confiança. Então é um trabalho árduo, né? Porque você trabalha com as duas vias, né? Você precisa trabalhar
trazendo isso, fazendo esse registro histórico de tudo que está acontecendo e ao mesmo tempo é quase que reeducar o povo para que ele entenda também que isso é importante, né? Como você falou também, minimizar um pouco essa desconfiança para entender que esse é um movimento também importante, né? Sim, nesse sentido, a gente tem muito o aval, né, de todos os povos que a gente anda, porque para além, né, da gente poder visionar uma obra, fazer esses filmes, né, obras cinematográficas e tal, né, para além, né, desse universo que o cinema ele dispõe, a gente tem muito processo de vivência, né, que é um processo que muitos, né, dos cineastas que são cineastas autorais, né, que tem muito isso, né, que vai na comunidade tal, né, digo comunidades independentemente de ser indígena, né, que são as pessoas muitas vezes que são visionadas pela realidade que ela é vista, né, muitas vezes, né, comunidades, né, de grandes cidades, de periferia, né, tem muito isso, né, esses grandes cineastas, né, indo para esses lugares, né, fazendo esse seu cinema de autoria, né, mas colocando em xeque, né, toda essa vulnerabilidade também desses lugares, né, sem ter muitas vezes essa vivência. Então, e a gente já traz essa vivência com a gente. Então, quando a gente vai, né, numa aldeia, num território, a gente tem todo um processo, né, de aproximação, independentemente do filme, que a gente já conhece as pessoas, né, já conhece o lugar. Então a gente tem essa entrada, né, muito mais fácil, né, de poder falar, né, de poder dialogar com as pessoas, né, e poder, né, fazer de uma forma conjunta também, né, com quem a gente quer, né, do que a gente pretende, né, retratar nesses lugares. Uhum. Então isso é um processo muito importante, né, que também a gente vê muito essa questão de respeito mesmo, né, então, e alguns realizadores, cineastas indígenas, né, gostam bastante de poder colocar em seus trabalhos essa questão mais tradicional e tudo, né, e outros não, e isso varia muito, né, é muito diverso esse cinema que a gente faz, né, mas também trazer esse outro lado, né, não só atribuir a essa questão exótica que muitas vezes o não indígena gosta de ver, mas trazer o nosso cotidiano, né, trazer a nossa luta diária, que é para trabalhar, que é para estudar, né, que é para mulher, né, mãe solteira sobreviver nesses centros urbanos, né, trazer um pouquinho, né, esse sentimento desse cotidiano, né, que as pessoas passam e que a gente também passa, né? Então, trazer um pouquinho essa desconstrução, né, da gente ser, né, esse ser, né, do passado, né, e como pessoas, né, que sobrevivem também. Ô Graci, e você comentando agora, eu tava pensando aqui, você já até comentou isso anteriormente, mas eu acho legal da gente retomar um pouco isso. Porque hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de filmes documentais, né? Um retrato, como você mesma falou agora, né? A necessidade de mostrar também, porque acaba sendo isso, um registro histórico e tal. E os documentários, eles têm esse poder muito forte de você imprimir ali naquilo que está sendo mostrado a realidade como ela é com a visão de quem está filmando, né? Então, até por isso também é muito importante ter uma cineasta indígena dirigindo o filme ali, porque a gente vai ver, quando assiste a obra, a gente consegue ver a sua visão de cinema. Agora, o que eu fiquei pensando, eu queria saber o que você acha, é que existe também as histórias ficcionais, né? E aí isso também poderia se debruçar muito nos próprios contos, nas histórias que circundam ali por dentro, né, das tribos e tudo mais. É óbvio que você fazer uma obra ficcional, ela é muito mais complicada porque envolve incentivo, né, do governo. Mais dinheiro, basicamente. Muito mais dinheiro, pois é. Mas você acha que esse é um processo natural, assim? A gente em algum momento vai conseguir ver mais obras ficcionais dirigidas por cineastas indígenas? Então, essa questão aí é o que a gente luta, sabe? A gente resiste até hoje para a gente poder chegar nesse patamar, né, de ter uma estrutura, uma logística, né, toda uma estrutura em questão financeira também, da gente poder abarcar uma produção de longa ficcional, né, de uma série ficcional. Mas para isso, né, a gente ainda se depara, né,
com muitos atravessamentos, com muitas barreiras, né? Então, e para isso que a gente também está disperso, né, em vários lugares hoje, né, para lutar, né, por esse direito também, né? Porque uma coisa que a gente sabe, né, e tem muita ciência disso, né? Então, é que existe, né? Existem as formas, existem as ferramentas, né? O que não existe, né, é esse lugar que não chega, né, pra gente enquanto realizadores, né? E não é só pra gente, né? A gente sabe que tem, né, um rol muito pequeno, né, de quem ainda detém, né, dessas condições privilegiadas, né, de poder fazer e desfrutar dessas produções. Então, o que a gente luta, né, e o que a gente faz, né, em tudo que a gente está hoje, né, seja em processo de debater políticas, em processo, né, de poder repensar, né, em estruturas, em âmbito, seja municipal, seja estadual ou federal, né, que a gente nem cogita nesse tempo, mas é uma constância que a gente vê daqui para frente, né? A gente poder pautar, né, nossa participação nesses lugares, porque só aí a gente vai ter a possibilidade de poder reverberar aí uma produção nesse sentido, né? Porque realmente demanda, né, um gasto onde hoje a gente não tem, né? A gente não tem condições de arcar, né, com uma produção dessa. E passa pela presença, né, na produção, mesmo que não necessariamente, né, na direção e tudo mais, né, logo de cara, né. Até tem uma fala de um dos realizadores, né, do Falas da Terra, não vou lembrar o nome dele, me desculpa, mas ele comenta, né, que de ser o único indígena, às vezes, numa produção, né, que ele trabalha e tal, né. Só para ilustrar, e aí se você quiser comentar a respeito, recentemente eu vi um curta, um exemplo, enfim, super positivo, assim, né, um curta-metragem chamado Mitos Indígenas em Travessia. Eu não sei se os diretores são indígenas, mas na explicação do filme tem toda a parceria feita, né, com diversos povos indígenas para contar essas histórias. É uma animação super... acho que não tem nem diálogos, né, assim, mas é uma animação muito bonita, com diversos contos indígenas dos mais variados, e alguns realmente não obedecem essa padronização, assim, não tem aquela coisa de necessariamente virada de roteiro e tal, às vezes é uma história simples, assim, mas é muito lindo, e eu acho que tem algo de até difícil de colocar em palavras, né, essa proximidade. Eu me senti mais próximo, sabe, dessas histórias, dessas narrativas que são tão importantes, e de uma forma muito simples, um curta-metragem com várias animações, inclusive, né? São cenas rápidas e tal. E recentemente teve uma série de um famoso serviço de streaming, fala de muitos personagens do folclore, que a gente chama de folclore brasileiro, mas a gente sabe que tem raízes absurdamente fortes na cultura indígena, nas várias culturas indígenas, e que depois foi muito criticado, né, por não ter tido nenhum tipo de... nem que fosse só uma consultoria, né, indígena, não teve, e aí apontaram... isso foi discutido nas redes sociais e tudo mais. Mas é interessante ver, né, esses dois exemplos de como um aproxima tanto e o outro podia aproximar muito mais, e eu acho bacana, não acho que seja uma produção ruim nem nada, mas realmente... quando colocaram isso em debate, eu olhei e falei, poxa, é verdade, faltou, né? Então, às vezes é isso, é ter essa... Se tivesse mais presença de indígenas nessas produções, nessa produção específica, talvez a gente teria visto mais dessa representatividade, né? Sim, inclusive é interessante essa colocação, porque eu sempre fui a favor, sabe? Eu acredito, aliás, esse meio, né, do cinema, do audiovisual, ele tem lugar para todo mundo, né? Ele tem possibilidade de criação, né, de realização para todo mundo. Então, eu de forma alguma sou contra, né, de pessoas que não são indígenas, né, de poderem envolver, né, e também de uma certa forma ir para esse mundo, né, para as narrativas que abordem a questão indígena. Né. O que eu sou contra, né, eu acho que isso você trouxe uma comparação muito feliz nesse sentido, né, é de que essas produções elas tenham participação, né, indígena. A gente sabe que hoje a gente encontra, né, parentes indígenas trabalhando, né, que são profissionais em várias áreas. Então não é mais desculpa, né, para fazer uma produção. Não achei,
né, um profissional indígena nessa área, não existe, né? Isso não existe, né? Então a gente está aqui, a gente está presente, né? Porque isso acho que só soma, né, também em uma produção que ela tenha, né, minimamente assim, que ela não passe por ridículo também, né? Porque são construções muitas vezes, né, que são, por exemplo, essa obra seriada que tu tocou aí, né, ela poderia ser uma obra assim que até se tivesse, né, essa consultoria ou não, né, ou se eu visse também, né, alguns dos personagens que eu vi que no início tinha, né, uma personagem, mas acho que só foi uma cena e ela saiu, e se houvesse mais essa presença, até como consideração dessa narrativa não ia ser considerada como folclórica, né? Ia vir com outra roupagem, né? Isso que a gente não vê, né? E isso que eu não concordo também, né? Porque são de fato, né? São narrativas, são histórias, né? De nossos povos. Né? Então, o que eu sou contra, né, é essa tomada, né, dessa narrativa de um lugar, né, branco, né, de um lugar que não domina, né, essas realidades, né, e que fazem uma releitura totalmente deturbada, né, do que a gente é, né, sobre as nossas culturas. E quando tem essa aproximação, né, esse trabalho em conjunto, né, a gente vê e percebe, né, que vem muito mais potente, né? Vem com muito mais força, né? Então também acaba, né, indo, né, e conseguindo ampliar cada vez mais também, né, as produções. Então nesse sentido eu primo muito para esse lugar, né, que a gente possa estar também nessas produções que não são de autoria nossa, mas que a gente esteja ali, né, como forma também de contribuir, né, para a mão de obra de profissionais indígenas do audiovisual, né? Isso é uma coisa que a gente quase não vê, né, nesse sentido, nessas produções, que não existe, né? Então fazem uma questão, né, toda uma narrativa com a questão indígena, mas não inclui esses profissionais. Então eles para esse universo eles não existem. Então, e só existe quando a gente cria, né, a partir das nossas criações, mas que são produções assim que mal chegam, né, nesses lugares, né, principalmente de streaming, né, que a gente vê hoje. Nasci no meio da floresta, onde tem muitos animais, muita água. É na floresta que caçamos, pescamos, colhemos. Dela tiramos nossa comida, nossos brinquedos e até nossos remédios. Desde pequeno, aprendi a respeitar o chão que a gente pisa, o chão que a gente dança, o chão que a gente brinca. Você trabalha com isso, estudou isso, debate, né, o audiovisual e tal. E uma das coisas que eu queria saber de você é na questão de referência. Porque quando a gente vai estudar o cinema, geralmente a gente passa, né, por grandes movimentos que aconteceram dentro do cinema. Recentemente aqui no Cinemação, por exemplo, a gente falou sobre o neorrealismo italiano, aí tem Novelli Vague, tem tanta coisa, né, que permeou a história do cinema. E aí depois, quando você se debruça nos diretores e tudo mais, aí você vai estudar lá como foi que o Kubrick fez a cena tal, né, e a gente passa por todos esses autores e tal do cinema popular branco, né? Europeu, né? Você só citou nomes europeus nesse momento. Exato. E aí o que eu queria saber de você é justamente isso. Você, a hora que está estudando, você tem uma representatividade praticamente nula ali, né? Principalmente aqui dentro do Brasil e tal. Como que é esse estudo e o estilo para você? Você estudou esses cineastas e teve alguém que te inspirou um pouco mais para que você pudesse fazer também o seu cinema? É engraçado ver essa questão de referência, porque foi justamente esse ponto, né, que também me levou há 15 anos atrás para mim poder estar nesse lugar. E foi justamente a falta de referência que eu via, né, em tudo que relacionava a nossa imagem, né? Seja na questão do cinema, na questão televisiva, na questão publicitária, que também é outra questão
que a gente nunca tá, e a gente sempre consome tudo, né, independente a gente estar nesse lugar, mas foi justamente a falta, né, de referência, né, então é certo que ao longo do tempo, né, eu vi esses autores, né, e tudo que fizeram, né, essa trajetória, mas quando eu falo que não cabe, né, para as nossas narrativas, porque é uma questão muito simples, a gente sabe de onde a gente veio, né, a gente sabe qual que é a nossa linhagem, a gente sabe quais são as nossas culturas, né? Diferentemente do brasileiro, que é um povo, a maioria, né, aliás, né, e é um processo mesmo de construção do povo brasileiro, né, de várias nações e tudo, né, e acaba se adentrando, né, e uma questão mesmo de uma questão histórica, né, de recebendo, né, de outros lugares, né, essa concepção do que é esse cinema, né, como que ele veio, como que ele aconteceu, né, diferente da gente, né, então as nossas estruturas, né, de cinema, de concepção, né, de narrativa e processo criativo, ela parte das nossas culturas, né, das nossas vivências, das nossas histórias, né, até processos muitas vezes técnicos mesmo, né, que a gente atribui nas nossas produções, ela parte também do povo, né, porque, por exemplo, questões quando a gente discute questões de éticas dentro do povo, né, também essa questão, né, mas outras questões também muito particulares, né, de povo para povo, né, que tem povo que filma só de um lado por uma questão de ritual do seu povo, né, que o homem tem que ficar de um lado, mulher de outro, então são questões até técnicas que a gente acaba absorvendo também, né? É certo que a gente conhece, né, todas essas estruturas, né, os contraplanos, os arcos, né, mas muitas vezes as nossas narrativas elas não vão dar em arco nenhum, né, não vai existir uma estrutura que abarque, né, as criações nas narrativas originárias. Então, nesse sentido, a gente também pega muito, né, desse cinema grande, né, que tem muitas coisas também que são muito versáteis, né, e assim, bacanas da gente poder utilizar para atribuir e fazer de uma forma que se integre também, né, no nosso jeito de fazer. Então a gente acaba pegando o que a gente acha condizente, né, o que acha que vai caber, né, nessa estrutura, né, na nossa estrutura narrativa, né, e acaba se somando com o que a gente já tem, né, naturalmente. Então dizer hoje, né, que eu tenho uma referência, que eu tive uma referência, eu não tive, né, foi justamente a falta de referência, né, e que me mantém até hoje, né, então, e é muito significativo, assim, para mim, quando, assim, eu olho, né, e vejo, né, outros meninos, outras meninas, né, também embarcando, né, nessa, apesar de ser muitas vezes muito difícil, né, e eu acho que é um processo também que requer muita coragem, né, para estar né, nessa vida, mas enfim, é um processo também que eu vejo assim com bons olhos de poder estar nesses lugares, que é um espaço onde a gente também vê a construção, né, do nosso posicionamento, né, do nosso ser. E você falou dos mais jovens e tal, estava lendo sobre a sua história, você conta que, enfim, você não tinha tido contato com câmera, né, nem nada, quando você viu uma pela primeira vez numa certa idade. Hoje, como que tá essa questão com as crianças indígenas e tal, com a questão do celular, já ainda tem dificuldade ou não para esse acesso? Como que é essa relação com a câmera? Você acha que tem alguma mudança que dá para ser vista na relação com a câmera, assim, do indígena com a câmera, a partir do momento que você tem o aparelho celular circulando mais? É engraçado essa colocação, porque esses dias eu tô tendo uma vivência, uma oficina de celumetragem, né, que é uma galerinha de uma escola do Rio, né, para poder mostrar a possibilidade da gente fazer filmes, né, e vídeos através do celular, né, uma técnica que a gente acabou criando nas formações dentro das comunidades, né, no processo desses anos todos a gente sempre roda nas comunidades levando oficinas e tudo, e é realmente nesse processo de ver essa possibilidade, já que é uma questão de agilidade, né, de acessibilidade também, muito maior do que a gente ter uma câmera fotográfica, né, que demanda um custo que muitas vezes, né, as pessoas não têm, né, e o celular é muito mais fácil. Então hoje, dentro, né, das comunidades ou fora, né, entre nós, né, indígenas, essa é uma ferramenta que está a todo momento, né?
Por exemplo, a minha filha hoje de 9 anos, né, ela já é dessa geração, né, que desde pequenininha ela já sabe manusear o celular, né, e tem TikTok, né, e tem essas coiseiras todas que eu nem sei como é, mas tem, né, às vezes ela me mostra e fica aí fazendo os malabarismos que eu nem sei, mas então é também poder visionar essa nova geração, essa nova galerinha, sabe, que vem com essa pegada assim mais antenada também, né, e quando eu falo essa falta de acesso, é muito nessa questão mesmo de conectividade, né, não esse acesso de ter um celular, né, de ter uma tecnologia assim, mas a esse acesso à rede, né, que até pra gente que tá nos centros, assim, às vezes é muito ruim, né, a gente não tem uma qualidade boa de internet, né, e dentro dos territórios é pior ainda, né, mas tem essa galera mais jovem tá vindo com esse, né, com toda essa força, né, e também tá utilizando esses meios por uma questão também de ativismo, né, e de luta, né, a gente vê muito influenciadores, né, indígenas, né, que usam o TikTok, que usa o Instagram, né, muito nessa pegada. Então, assim, é uma questão que é certo que a gente também vai ter essas duas vias, né, a gente sabe que nesse lugar, né, da acessibilidade, quem tem a internet, né, a gente nunca tá fora disso, de ter também as complicações que a gente tem, porque são adolescentes, né? São crianças, né? E a internet, ela tá cheia, né, de atrativos também, né, para essa galera, né? Mas eu vejo muito, né? Mais do que isso, eu vejo muito essa questão mesmo de poder estar colocando a cara, visibilizando e tendo orgulho também de se colocar como indígena, né? Uma coisa que eu acho muito positiva, né? De não se esconder, né? De ter orgulho dos seus traços, de ter orgulho da sua pintura, né? Do seu cocá, né? Do seu colar. Então isso é muito bacana. E uma coisa que eu me pergunto, Grace, é o seguinte: a luta indígena, ela tem uma questão muito forte no sentido de mostrar sua existência, né? E o Falas da Terra, inclusive, tem muito disso, assim, de registrar e mostrar a luta pelo simples fato de você ter o direito de existir. Quando a gente fala de existência, a gente está falando de uma série de ações que a gente precisa tomar, né, para que a nossa voz ela seja reverberada, né, para todo mundo e tudo mais. E aí eu fico pensando aqui, como é que foi para você no sentido de ser mulher, de ser indígena, de estar num ambiente, né, como é o ambiente cinematográfico, audiovisual, que é super machista, principalmente no Brasil, né, que existe também uma dificuldade da gente conseguir entender um pouco mais isso, né, apesar de sermos um povo muito plural, assim, a gente ainda é muito conservador e tudo mais. E aí eu queria saber como que você vê isso, né? Como é que você se viu nesse cenário e como você entende que essa luta vai continuar acontecendo, né, a partir daqui? Quando eu me dispus a estar nesse lugar, eu precisei passar por muitas barreiras, né? Primeiro, por eu ser indígena, né? E isso, isso é até uma questão muito forte, porque por eu ser mulher, né? Quando a gente vive numa sociedade que a gente vive no Brasil, né? Isso tem um peso assim muito grande, né? Mas quando a gente nasce, né? Com esse pertencimento de ser originária, né? Então esse racismo atropela a gente antes do que o machismo pegar. Então, e quando eu me dispus, né, e a estar primeiro, né, por ser indígena, por ser mulher e por ser periférica também, né, precisei passar por muitas barreiras, né, muitas janelas, muitas portas fechadas, né, e nesse processo, o que me instigou, né, a estar, né, nesses lugares, eram os lugares onde a gente tinha esse visionamento, essa vivência, essa formação, né, nas comunidades, né, de ver a possibilidade, né, no olhar e no fazer, né, dos jovens, né, dos adolescentes, de poder conhecer, né, esse mundo, né, essa ferramenta, né, a possibilidade de criar alguma coisa, né, na sua comunidade. Então eu acredito que mais do que assim de ser um entrave, né, atrapalhar essa questão da criação, né, mesmo porque eu acho que isso distancia um pouco. Eu acho que
mais do que atrapalhar, seria se a gente só, no meu caso, se a gente só criasse e produzisse conteúdos. E hoje a gente, enquanto indígena, né, enquanto ativista e militante também, né, nós não somos só uma coisa. Então, por exemplo, para além da criação, né, eu também faço essas formações, né, estou no processo de curadoria, então faço outras questões que também envolvam, né, outras pessoas, né, porque também não tem sentido, né, eu estar num lugar, né, conseguir circular em alguns ambientes que só eu, de estar só eu naquele lugar, né, eu olhar para o lado e não ter mais ninguém desse meu pertencimento. Então, tudo que eu faço, né, hoje é nesse sentido, né, de poder, se tiver um espaço, né, que eu possa estar, né, então, naquele espaço eu procuro, né, cavar mais espaços, né, para mais indígenas, né, mais pessoas, né, originárias também poder estar nesse caminho. E isso é muito visível nas formações que a gente faz. Agora, nesse processo de pandemia, a gente não pôde estar, né, nas comunidades, então a gente fez essa vivência, né, de forma remota, né, e foi uma experiência assim muito desafiadora pelo caso da questão da conectividade, né, mas a gente conseguiu realizar. Então, onde também a gente vê, né, essa vontade de alguns, né, de alguns jovens, né, de alguns adolescentes, mas não são todos, né, então que tem essa aptidão, né, para poder, e tem essa coragem, né, de estar nesse lugar de enfrentamento, porque realmente é muito cruel, é muito desigual, né? E uma vez, quando a gente vive numa sociedade que a gente precisa sobreviver para a gente comer, né? Então é muito mais fácil um pai e uma mãe, né, falar para o seu filho: meu filho vai estudar para ser professor, vai estudar para ser enfermeiro, do que você querer fazer filmes. Não, você vai virar artista, vai viver do quê? Então também tem muito esse preconceito ainda, né? Dessa questão de poder, né, tentar sobreviver, né? Dessa arte que a gente faz, né? Então tem muito isso, né? Por mais que queiram, né, estar, é muito difícil permanecer, né? Infelizmente. O audiovisual, o cinema, é ritual, é coletividade. É um processo que envolve muitas mãos. E isso tem tudo a ver com a oralidade dos povos originários. Além de amplificar nossas vozes, tem o poder de desconstruir paradigmas do que é o indígena hoje. Afinal, nós somos ancestrais do hoje, do amanhã e do ontem. Eu fico imaginando até assim, esse próprio podcast surgiu por conta dessa história que o Rafa contou, de ter visto, né, o especial lá da TV Globo. Eu imagino que, enfim, com todas essas dificuldades, ter essa oportunidade de aparecer na Globo, né, que é uma emissora tão grande e tal, tenha sido... Eu queria que você contasse como foi em questão de abrir portas, ou de como que foi o projeto, e também como que surgiu mesmo, no sentido de a trajetória para conseguir esse espaço, e como que foi a elaboração do Falas da Terra, no sentido de... Porque eu senti que ele é um grande manifesto, né? Grande grito, né? Assim, de eu vou contar aqui a minha história, pelo menos nesse especial e tal. Daí eu queria que você contasse como que foi para chegar até lá, e essa possibilidade que você vê de ter, mesmo tendo sido um especial, né, num dia só e tal, mas de ter ocupado esse espaço, pelo menos por um tempinho, assim, que a luta vem de tanto tempo, né, para ocupar esse espaço. Qual que é o significado desse espaço especificamente, assim? Massa, essa questão do especial, eu acho que, assim, pela minha trajetória, para conseguir estar, né, num lugar de visionamento, de alcance como teve, né, eu acho que veio, durante esse processo, a gente tem muitas batalhas que vencer, mas também tem algumas conquistas, né, de estar nesses lugares e poder, de uma certa forma, ser desbravadores desse lugar, né, desse lugar tão visado, né? Mas como foi essa questão de poder ter esse diálogo, né? Então, ultimamente, quando a gente vê esse processo que o Brasil ele tá,
né, de uma certa forma, os meios de comunicação, né, toda a questão comunicacional, televisiva, a imprensa brasileira se voltou muito para essa questão da pressão social, né, isso é muito visível em tudo que a gente vê. E eu acho que isso também pesou um pouco, né, porque a gente vê uma rede, né, como essa, né, poder abordar a questão, né, da negritude, né, questão, né, das mulheres, né, abrir esse leque, né, de representações, né, e de falas assim muito pertinente, né, eu acho que advém muito desse lugar, né, mas com isso, né, e vendo toda a projeção, né, que a gente sempre teve, né, nos lugares, né, e de falar sempre nesse protagonismo e falar sempre nessa autoria, né, que a gente tem que estar. E chegou, né, um desses contatos, né, essa possibilidade de poder fazer uma criação, né, nesse sentido, com narrativas indígenas dentro, né, dessa emissora, desse canal, né, onde inicialmente eu tive esse contato no início do ano, e a gente foi amadurecendo, né, e vendo também a possibilidade de poder convidar, né, outros parentes indígenas, né? Então, e aí eu indiquei os parentes indígenas para estar comigo, mas também vendo muito esse lado, essa estrutura, né, o que nos permitiam fazer também, né? Então, e a gente vendo, né, nesse processo como normalmente ela vinha trabalhando, né, e na narrativa que ela vinha colocando, que a gente sabe que tem muito isso, né, e por ser uma emissora de grande porte, né, e veiculação, né, a gente sabe que vem muito também de encontro com algumas das nossas lutas, como a questão do agro-pop, né, e isso trouxe um pouco um pé atrás, né, digamos assim, né, principalmente da minha parte, mas, de novo, né, eu acho que a gente está num ponto que a gente não tem como não tomar um partido de tudo que a gente vive, né, nesse processo do país, tudo que a gente vê de desmonte, né, e de ataque, né, à sobrevida, e o genocídio do povo brasileiro e tudo, né, então eu acho que é muito nesse sentido dessa pressão mesmo. Então, nesse sentido, a gente foi descascando, né, e perguntando, né, e a gente foi tendo essa vivência onde a gente aceitou, né, então foram 4 meses de construção, né, e de diálogos, e de reuniões, e de preparação, né, pro especial. E isso foi num período também muito de pico, né? Não que hoje não seja, mas estava começando, né, o período bastante complicado da Covid, onde a gente teve que fazer, né, algumas viagens, né, mas tudo com a questão da segurança, né, com os cuidados devidos. Mas foi um processo assim uma experiência assim muito produtiva, né? E que de uma certa forma me tirou um pouco assim, né, do que eu pensava, né? É certo que a gente viu um processo, um lado, né, dessa construção, mas eu não tenho, né, do que me queixar da construção do todo, né, de como que foi posto para a gente, né? Então, quando a gente vê a oportunidade de ter uma estrutura como ela oferece, né, e de poder colocar ali, né, as nossas ideias, o nosso processo criativo, né, aí outro negócio, você tendo condições para trabalhar, é outra história, digamos assim. Tanto é que a gente viu o resultado, né, então, mas a princípio para a gente foi um desafio muito grande, no sentido de que colocar em rede nacional, né, só alguns personagens, se eu não me engano foi 22 personagens, né, como forma que a gente sabe que sempre recai na representatividade, né? Na representatividade de mais de 300 povos, né? Foi, assim, uma responsabilidade muito grande, né, pra gente, né? E onde algumas inseguranças vieram, né? E algumas questões nesse sentido, né? Mas o processo de construção, no final, eu acho que valeu muito a pena, né? Então, e foram superadas, né? Aliás, a nossa insegurança, né? Toda a questão, né, de poder estar colocando ali, né, o que a gente tinha medo. E ele veio de uma maneira muito calorosa, né, dos próprios parentes, porque a gente recebia, né, dos parentes, né, toda a receptividade, né, o carinho, né, e uma forma muito significativa de agradecimento por estar, né, pela primeira vez a emissora está tratando questões
realista, né, assim, dos povos indígenas, e de forma que normalmente não está no script deles, né, que são falas reais, né, não são personagens fictícias. Então, para mim, assim, foi um processo, foi um marco, assim, né, nesse sentido de poder estar visibilizando os povos dentro de uma rede, né, nacional como ela. Então, foi bastante significativo. E imagino que tenha uma coisa legal de ressignificar o dia, né? Porque foi no famoso Dia do Índio que sempre teve uma relação complicada, né, com essa data. Não, tem uma questão também de ter sido uma data tratada por essa visão tão branca que, no fim das contas, é sempre o índio, o outro e não incluído, né? Sim, total. Inclusive, até depois disso, a gente veio vendo todo o movimento de ressignificação mesmo desse tema, até do próprio nome, né? Porque a gente sabe que o índio hoje, a gente aboliu isso, né? Porque é uma questão colonizadora, né? Assim como outros termos, né? Que, embora sejam repetidos, né, e muitas vezes por uma questão de não saber mesmo, né, e está até tramitando agora, né, pela Joênia, né, que também está nesse processo político, né, de poder estar substituindo esse termo, né, pelo Dia da Resistência Indígena, né, não ser só o Dia do Índio, então, até tirar, né, esse termo, né. Houve, né, toda uma movimentação nesse sentido, né? Então, porque o que a gente vê, né, e sempre foi perpetuado foi realmente essa questão, né, de comemoração, né, e isso muito de uma forma que não condiz, né, com as nossas lutas. Claro. Sim. Ô Graci, e os seus pais viram? Sua filha viu o especial? Viram, sim. Minha família toda viu, minha mãe. Eu até brinquei ainda com eles, que nem deu tempo de eu falar, né? Mãe, pai, eu tô na Globo. Zoaram comigo até umas horas. E gostaram, Graci? Gostaram muito. Minha mãe, ela é muito crítica, assim, de tudo que eu faço, que ela é educadora, né, também. Mas gostaram muito. Ah, que bom. Ô, Graci, e pra gente fechar esse papo aqui, né, pra depois a gente ir pras nossas dicas, eu queria que você falasse pra nós, assim, né, eu queria que você falasse como nós, homens brancos, podemos fazer para ajudar nessa questão indígena, no audiovisual, né, que você está produzindo e tal. O que a gente pode fazer ativamente, né, para contribuir com a causa? Como que a gente pode ajudar? Bom, eu acho que tem várias formas, sabe, da gente poder nos ajudar, né, mutuamente, porque a gente sabe que ajudando e, de uma certa forma, contribuindo para as culturas indígenas, a gente contribui para a própria cultura, né, desse país, né, uma vez que o país, ele tem uma visão, né, o país em si, né, a sociedade, né, ela tem uma visão assim muito estranha, né, do que é cultura nesse país, infelizmente. Sim. Então, acho que ajudando, né, a colocar luz, né, na possibilidade de poder visionar as culturas indígenas, está ajudando a própria história desse país. Mas as formas são diversas, né? Principalmente quando a gente fala, né, da criação do processo de educação desse país, né? A gente vê no processo educacional que até hoje, né, as escolas elas utilizam, né, em seus livros, né, na questão didática, formas muito atrasadas de visionar o que a gente é hoje, né? Quem são os povos indígenas. Então, nisso, o audiovisual, o cinema, ele tem muito a contribuir, né? O cinema, a educação, tanto em questão, né, de visionar, de ver na prática, né, quem são, né, essas pessoas, esses povos, quanto na própria história, né, do lugar, da região, da cidade, do bairro que está, né, as pessoas, né, uma vez que muitas pessoas não sabem, né, que nos seus bairros, né, nas suas cidades existem, né, indígenas. Então, procurar, né, nesse sentido, aflorar questões nesse sentido na educação, né, e com dizeres também, né, a gente vê, muitas vezes é cansativo, né, a gente está repetindo alguns termos, mas eu acho muito importante, né, quando a gente está nesse processo de educação, nesses lugares, né, poder reproduzir de forma correta, né, então reproduzir que índio não é um termo,
né, muito bem visto, né? Tribo também não, então substitui índio por indígena, tribo por povos indígenas, né, ou povos originários. Então são questões assim que trazem um pouco, né, essa luz para a sociedade poder entender, né, um pouco das nossas culturas. E dito isso, eu acho que outra forma de contribuir, né, também, né, principalmente nesse período de agora que a gente está vivenciando, de muitas vidas ceifadas, infelizmente, né, dos povos indígenas, nossas bibliotecas vivas, né, é poder contribuir substancialmente, significativamente, né, com comunidades indígenas. Né, a gente sabe que existem, né, organizações que também representam, né, os povos indígenas, como é a PIB, né, como é a POIME, como são várias organizações, né, que estão distribuídas até nas redes sociais, né, tem suas páginas. Então as pessoas terem curiosidade também de poder estar acessando, né, essas páginas, conhecer, né, um pouquinho, né, esses povos e formas de estar ajudando também durante essa pandemia, né, que é muito importante. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento que a gente tem aqui para dar uma dica para você, né, ouvinte, aproveitar melhor a sua semana. E dessa vez eu vou começar aqui esse Plano Detalhe com um canal no YouTube. Tem um canal no YouTube que eu descobri recentemente e eu queria deixar essa dica aqui, que é um canal de comédia para você dar aquela risada, dar uma relaxada e tal, que é dentro, né, do canal da GNT. Eu tenho consumido muita coisa que a GNT tem feito, como vocês podem observar, porque já dei outras dicas aqui, né, de GNT, mas eu descobri recentemente o Dane-se. Dane-se é um programa apresentado pela Dani Calabresa e pelo Pedroca Monteiro, e é um programa ali onde eles trazem uma pauta e aí eles ficam discutindo ali com outros dois artistas ali, eles ficam ali discutindo, falando um pouco sobre aquele tema. Então eles vão falar sobre, sei lá, o que te cansa, ou orgulho, entendeu? Eles pegam alguns temas assim, ficam ali debatendo, mas com aquela leveza, aquela brincadeira, aquele papo solto assim, engraçado e tal, que Dani Calabresa, né, e Pedroca Monteiro tem de sobra, assim, falam, você se debulha de rir ali com eles. Então essa dica é pra você dar aquela relaxada, né, e pra quem não conhece, dá pra entrar lá e pegar um monte desses vídeos, porque eles fazem um recorte dos melhores momentos dentro do canal da GNT, então dá pra você pegar vários desses momentos e ir lá e assistir. Lembrando você, né, ouvinte do podcast, que links estarão aqui no post desse podcast. Então, eu falei aqui o canal, vai ter aqui um link, você pode clicar, vai direto lá pro canal do YouTube, vai conseguir assistir tudo e já ver do que eu estou falando aqui, né? Graci, eu queria saber de você, o que você trouxe de bom pra gente, de dica pros nossos ouvintes para essa semana. Bom, eu também tenho uma dica aqui também de canal do YouTube. Legal. Mas esse canal é do canal do Olhar da Alma Filmes, né, que lá tem algumas produções de filmes, né, alguns trailers de filmes relacionados à questão indígenas, né, que estão relevantes também, né, que trazem, apesar de ser questões relacionadas à questão indígenas, né, tratam de temáticas, assuntos muito pertinente, né, para toda a sociedade, né, que também é como compreendemos, né, todo esse processo, né, desse meio, né, que a gente vive. Então, é Olhar da Alma Filmes, então tem alguns curtas, né, alguns trailers que tem lá para poderem ser visionados. E outra dica que eu trago, né, além, né, desse visionamento desse canal, é que além de obras, né, cinematográficas indígenas, né, dá essa dica também para o pessoal também estar acessando e consumindo produções, né, e conteúdos indígenas, não só filmes, né, mas hoje a gente tem todo um leque muito significativo de produtores indígenas, né, que estão na música, que estão na literatura,
né? Então hoje a gente tem músicos como Jean Ramos Pancararu, né, que tem toda a sua trajetória, né, dentro, né, da música. Então ele também tem um canal no YouTube, mas também podem seguir ele lá nas redes sociais, né, no Instagram, que é Jean Ramos Pancararu Oficial, né? A gente tem Kunumi MC, né, que é de São Paulo, né, que também é outro grande artista, né, que trazem nas suas letras a questão da luta, né, a questão pelo meio ambiente, né, que é muito importante. Então, que vocês consumam, né? Então, os produtores, né, os criadores de conteúdos, né, estão espalhados aí pelas redes sociais, né? E quem quiser mais dicas, né, pode também me cutucar, me acessar lá no Instagram, né? Graci Guarani, né? Que eu posso dar a dica lá para todo mundo. Ô Graci, e até aproveitando, né, aqui que a gente está dando essas dicas, tem o seu filme Parente que tá no YouTube, fácil de assistir inteiro lá. Ele tá dentro do canal, né, Um Outro Céu Projeto. Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é Um Outro Céu? O que é esse projeto? Um Outro Céu é um projeto que eu fiz parte da curadoria, que é um projeto que envolve muitos artistas, né, nesse processo de repensar, né, um outro céu. Né, os artistas são de várias linguagens, né, seja, né, artistas do campo visual, né, artistas, né, mais tradicionais que trabalham, né, com cerâmica, que trabalham em várias linhas, né, e de se pensar, né, como fazer, como criar um outro céu nesse processo de enfrentamento, principalmente das violências, né, e de tudo que atravessa as comunidades. Então, é um visionamento de um lugar possível, né, o outro céu. E nesse projeto, né, a gente conheceu muitos desses artistas. Esse documentário, aliás, ele é um recorte, né, desses artistas, né, dessas pessoas, desses criadores, com suas artes, né, e além dessas pessoas também das comunidades, né, e como elas pensam, né, essa questão, né, do que a gente está vivendo hoje, né, e como a arte ela é importante, né, nesse processo de subversão, né, do que nos atravessa. Então, ele é um média-metragem, né, de repensar, né, o papel, né, da sociedade também nesse processo de pandemia, né, e como que a arte ela tem, né, essa potência, né, e toda essa força, né, de pensar lugares possíveis, né, ou um outro céu mesmo. Uhum. Então foi um projeto muito bacana, né, um processo de vivência muito nesse sentido de reverberar nessas artes todas. Muito bom, muito bom. Bom, lembrando, né, mais uma vez, links estarão aqui no post, então se você quer conhecer um pouco mais, clica lá, você já vai ser direcionado para tudo isso que a Graci falou aqui pra gente. Vamos fechar nosso plano detalhe? Vamos, eu vou te dar uma dica também que tem a ver com o YouTube, é um vídeo que tem no YouTube, e eu tinha pensado já em dar ele de dica, e no fim eu acho que ele, mesmo que de maneira um pouco longínqua, ou até talvez, não sei, mas ele tem uma relação com o assunto do podcast de hoje, com a questão indígena, só que falando de uma coisa bastante diferente, mas eu vou explicar por quê. É um vídeo que inclusive da BBC News Brasil, chamado Como o mito de estátuas brancas gregas surgiu e alimentou falsa ideia de superioridade. E é muito interessante. Primeiro, eu já tinha visto, né, aquela coisa de que aquelas estátuas gregas antigas que a gente vê em todo lugar, na verdade elas eram pintadas, né, coloridas, e perderam a cor ao longo dos anos e tal. E aí o vídeo explica de uma maneira muito didática e muito interessante como elas eram, como que foi descoberto essa verdade sobre elas, e como ao longo de séculos essas obras que foram, né, deterioradas com o tempo e ficaram brancas, alimentaram uma ideia completamente errônea, né, e tal, das artes e conceitos estéticos, e como esses conceitos estéticos fizeram com que a sociedade europeia criasse esse mito, né, dessa superioridade que culminou no racismo em tantos âmbitos no mundo todo. Então é muito, muito interessante, é um negócio que é para desconstruir a sua visão e desconstruir e entender por que o mundo é como é hoje, baseado nessa questão estética. Assim, eu acho que para quem gosta de arte, ou para quem, ou independente de gostar, no sentido de para quem gosta de entender o mundo, é muito interessante. Eu adorei esse vídeo, então fica a sugestão para as pessoas, só essa dica hoje.
Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 414, falamos aqui com a Grace. Grace, eu vi que você aparece, né, no Parente também, então eu pensei aqui, né, lembrei de te perguntar quais são seus próximos projetos, como é que estão aí, o que você tá pensando, tem coisa para sair 2021, 2022, como é que tá aí, vai virar atriz também? Não, atriz não, esse foi um experimento, mas atriz não viro não, eu não me dou para ser atriz, não. Mas mais produções vão vir sim, eu tô no processo de finalização de um longa que fala sobre as mulheres indígenas aqui da região do Sertão, as mulheres indígenas, né, das comunidades, e estão nesse processo de finalização, né, e com a chance dessa veiculação também para todo o Brasil. Mas também tem outros projetos aí, né, que a gente está envolvido, né, também com criação de produções, mas para além disso, né, as outras atividades também continuam, né, na curadoria, principalmente, né, onde eu gosto muito de estar nesse lugar de curadoria realmente para colocar, né, e abrir, né, espaço também para as narrativas indígenas. Mas breve também pode ser que venha aí um processo de série, né? Eu estou trabalhando já há um ano, né, no núcleo de roteiro, né, onde pela primeira vez a gente está visionando um processo de narrativa futurística, né, para os povos que indígenas. Legal. Estamos trabalhando aí nesse sentido para poder ir para frente. Que legal. Ô Grace, só para ter também no radar, tem algum outro cineasta ou alguma obra que de repente você recomendaria pra gente, ou ficar de olho, ou assim, alguma obra que você fala, nossa, essa daqui, ó, eu adoro isso daqui. Sim, não tem sim. Hoje, né, felizmente a gente conta com alguns cineastas, com alguns realizadores muito talentosos aí, né? A gente tem Ziel Carapotó, né? A gente tem Alberto Guarani, né, que é um cineasta renomado não só no Brasil, mas para fora dele também, né? E vem muito nessa pegada, né, dessa salvaguarda das memórias Guarani, né? Tem Olinda Tupinambá, né, que também tem uma obra que eu gosto muito, né, que é a obra do Capora, né, que é uma obra de cinema fantástico, né, muito interessante, né, e muito inovador também. Então tem Patrícia Paraixapu, né, que também é uma das pioneiras também do cinema brasileiro indígena, né, que também tem suas obras, né, reconhecida não só no Brasil também, no exterior. Então tem uma galerinha aí muito bacana, né, de poder também estar visionando e acompanhando também o trabalho. Muito bom. Grace, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, obrigado pela aula, pelo depoimento, por tudo que você passou aqui pra gente. Eu tenho certeza que nossos ouvintes, assim como eu e o Dani, aprendemos muito hoje com você aqui, então só tenho que agradecer mais uma vez sua presença, você doar seu tempo para vir aqui e ajudar a gente a entender mais dessas questões, né, que permeiam aí, né, toda a comunidade indígena. E aí eu queria que você deixasse todas as suas redes sociais, site, o que você tiver aí para quem quiser acompanhar seu trabalho, que quiser conversar com você, né, saber mais do que você está fazendo, como que te encontra pela internet aí? Sim. Eu que agradeço, né, primeiramente aí o convite, né, através de tu, Rafael, e aqui o pessoal aqui que tá aqui, acho que é Daniel, né, que tá aqui junto contigo, né, agradeço muito, né, essa oportunidade de fala e de escuta também, né, que é muito importante a gente ter, né, essas duas formas, né, não só fala, mas também o processo de escuta é muito importante. E as minhas redes é bem simples, né, no Instagram, né, Grace Guarani, no Twitter é Graciela Guarani, né, e também tem outras aí que já estão quase saindo de moda, né, que é o Facebook, mas ainda tenho, que é Poturaru, né, que é meu nome de batismo, né, da minha língua Guarani Kaiowá, mas é Poturaru com Y no final. Mas é isso, agradeço muito também quem poderá ouvir, né, espero que um pouquinho dessa minha trajetória também que traga um pouco luz também, né, à sociedade, que não é só por ser indígena, né, que a gente discute também questões relacionadas, né, ao nosso pertencimento, né, então são questões
realmente necessárias da sociedade repensar, né, o seu processo de trato, né, também, né, com pessoas diversas, né, de culturas diversas também. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado, Dani. Obrigado também pela sua presença aqui nesse podcast sensacional que a gente gravou, Dan. Não tenho nem muito mais palavras para terminar. Só agradecer mesmo a Graça e brigadão por tudo. E é isso. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo e espero que todo mundo tenha aprendido muito, que nem eu. E até semana que vem. O podcast Cinemação 414 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.